Neste vídeo, iremos falar sobre os processos de modificação molecular no planejamento e desenvolvimento de fármacos. A busca por compostos ativos está inserida nas etapas iniciais do desenvolvimento de novos fármacos. São pesquisados compostos com alguma atividade ou com potencial para atividade no alvo terapêutico investigado. Compostos que apresentam atividade biológica com potência IC50 ou ED50 menor do que 100 micromolar são promissores, mas essa ainda é uma atividade baixa para que eles sigam para as etapas seguintes de desenvolvimento. Quando os compostos apresentam potência IC50 ou ED50 menor do que 10 micromolar, eles se tornam ainda mais promissores. Os compostos mais promissores de uma série são chamados de compostos HIT, ou em inglês HIT compounds. Os compostos análogos apresentam analogia estrutural com o composto original. O composto lead, ou em inglês lead compound, geralmente apresenta potência IC50 ou ED50 menor do que 1 micromolar. Modificações moleculares são empregadas na obtenção destes compostos, que podem ser mais potentes, reduzir efeitos colaterais e facilitar etapas complexas de síntese química. Processos de modificações moleculares são, então, utilizados para melhorar a estrutura química de compostos bioativos. Assim, pode-se obter compostos HIT a partir de compostos muito pouco ativos ou sem atividade comprovada. Como compostos HIT podem ser otimizados a um composto lead e este a um novo protótipo ainda melhor, com a otimização de propriedades farmacocinéticas, por exemplo, até chegar a um composto com propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas ideais para ser considerado como fármaco. Vejamos agora algumas estratégias utilizadas no planejamento de compostos análogos. Simplificação molecular. A simplificação do composto original é especialmente apropriada para substâncias naturais, como alcaloides, na obtenção de compostos com estruturas mais simples, mas preservando as subunidades farmacofóricas. Esta abordagem, conhecida como simplificação, disjunção ou dissociação molecular, consiste em retirar grupos ou partes da estrutura que não contribuem com a atividade farmacológica. Um exemplo clássico de simplificação molecular é a mefloquina, um antiparasitário obtido por simplificação da estrutura do alcaloide quinina, pela retirada de um dos ciclos do anel quinuclidina, juntamente com um grupo finil. Hibridação molecular. A hibridação molecular é uma estratégia clássica de conjugação de estruturas de compostos bioativos distintos em uma única molécula. A nova molécula produzida por hibridação molecular passa a se chamar híbrido, o qual frequentemente apresenta maior afinidade e eficácia que os compostos que lhe deram origem. Um exemplo de fármaco obtido por hibridação é a tropizetrona, um antiemético antagonista dos receptores 5-HT3, obtido como híbrido da cocaína e serotonina. A tropizetrona possui o núcleo indol da serotonina e o sistema bicíclico do alcaloide cocaína unidos pelo grupo éster. A cocaína é um antagonista não seletivo dos receptores 5-HT3, enquanto a serotonina é seletiva ao seu receptor 5-HT. Com isso, a junção desses grupamentos promove a inibição desse receptor. Associação molecular. A associação de duas moléculas iguais por ligação covalente é denominada duplicação molecular. No exemplo ilustrado, temos a succinilcolina, um bloqueador neuromuscular que consiste na associação de duas moléculas de acetilcolina. O mecanismo de ação da succinilcolina envolve o bloqueio da função da placa motora,
similarmente à ação da acetilcolina. Esse bloqueio pode ser alcançado por um excesso de acetilcolina na fenda sináptica. Esta, por sua vez, é destruída instantaneamente pela acetilcolinesterase. Por outro lado, a succinilcolina persiste em concentração elevada na fenda sináptica, permanecendo fixado ao receptor nicotínico ganglionar de acetilcolina por um tempo maior. Outros processos de modificações moleculares, também relatados como processos especiais, contemplam alterações que afetam a dimensão e flexibilidade da molécula e alterações de propriedades físico-químicas por introdução ou substituição de grupos ou partes da molécula. Restrição conformacional. Quanto mais flexível é uma molécula, maior será a probabilidade de interação com mais de um sítio-alvo e a produção de outras respostas biológicas, aumentando a possibilidade de efeitos adversos. A estratégia de rigidificação torna a molécula mais rígida e tem o objetivo de identificar a conformação ativa. Após identificação da conformação ativa, a rigidificação é utilizada para reter a conformação ativa e reduzir ou eliminar outras conformações possíveis, reduzindo a possibilidade de interações com outros sítios-alvo e, consequentemente, reduzindo efeitos adversos. O exemplo ilustrado mostra a rigidificação de dois conformeiros de dopamina pela substituição da cadeia lateral flexível etilamina pelo sistema semirrígido 2-aminotetralina. Um fármaco mais rígido se mantém na conformação ativa por mais tempo, sendo mais provável que esteja na conformação ativa quando se aproxima do local de ligação no sítio-alvo, se ligando mais prontamente. Extensão ou contração da estrutura. Alguns compostos apresentam dois grupos importantes para a interação com o sítio-alvo, unidos por uma cadeia de grupos metilenos ou outra equivalente, mas em alguns casos o comprimento da cadeia não é o ideal para melhor interação entre os dois grupos importantes e o sítio-alvo. Nesses casos, pode-se utilizar a estratégia de extensão ou contração, aumentando ou encurtando o comprimento da cadeia que une os dois grupos. A estratégia de extensão é frequentemente usada para alcançar regiões hidrofóbicas no sítio-alvo. A introdução de cadeias de extensão também pode aumentar o número de interações intermoleculares, ajudando a manter o composto no sítio-alvo por mais tempo. O practolol foi o principal composto usado no desenvolvimento do fármaco esmolol. Inicialmente, o grupo amida foi substituído por um éster, que são grupos frequentemente bioisósteros. Depois, foram adicionados cadeias de grupos metilenos de diferentes tamanhos, sendo identificado o grupo etileno como espaçador ideal, resultando na descoberta do esmolol. Bioisosterismo. Bioisosterismo é uma estratégia para provocar mudança em alguma característica físico-química ou estrutural do composto original, pela introdução ou substituição de grupos ou partes de uma molécula, de modo que os bioisósteros afetam os mesmos sistemas bioquimicamente associados, como agonistas ou antagonistas, possuindo efeitos biológicos relacionados entre si. A estratégia de substituição bioisostérica é dividida em clássica e não clássica. São considerados isósteros clássicos átomos ou grupos funcionais que apresentam o mesmo número total de elétrons ou mesmo número de elétrons de valência. Anéis equivalentes e átomos com tamanho e forma semelhantes são também considerados isósteros clássicos, como a substituição de hidrogênio por flúor.
Os bioisósteros clássicos são compostos que apresentam efeito biológico, possuem formas moleculares e volumes quase iguais, aproximadamente a mesma distribuição de elétrons e exibem propriedades físicas semelhantes. A obtenção da propilfenazona pela substituição do grupo dimetilamino da aminopirina pelo grupo isopropil é um exemplo de bioisosterismo clássico. A aminopirina foi introduzida como analgésico e anti-inflamatório em 1896, mas na década de 1920 foi descoberta sua atividade cancerígena, sendo este descontinuado. A modificação bioisostérica do grupo dimetilamino retirou a propriedade cancerígena, sendo a propilfenazona disponibilizada nas décadas seguintes. Bioisosterismo não clássico. Os bioisósteros não clássicos não obedecem às definições estéricas e eletrônicas de bioisósteros clássicos e não necessariamente têm o mesmo número de átomos que o grupo funcional que eles substituem. Um conjunto mais amplo de compostos e grupos funcionais são englobados como bioisósteros não clássicos, que produzem em nível molecular ação agonista ou antagonista semelhante. São exemplos substituição de grupos interconversíveis, por exemplo, grupos isósteros de ácido carboxílico como tetrazol ou sulfoacetoamida. A substituição do ácido carboxílico do composto XP7711 pelo grupo tetrazol deu origem ao fármaco losartana, como no exemplo ilustrado. Outro exemplo é a introdução, abertura ou fechamento de anéis. Nesse exemplo, a introdução de um anel na estrutura da losartana originou um novo agente antipertensivo.